Fala, Fogão! 25 de dezembro, queria desejar um Feliz Natal para você e para sua família. Que o Botafogo possa nos dar um grande presente nesse confronto contra o Corinthians que encerra o ano de 2020. Difícil o ano de 2020 para todos nós e também para o Botafogo. Em relação ao Glorioso, eu tenho algumas informações para passar para você. A primeira delas é que o Durcésio Melo não deve promover mudanças abruptas no departamento de futebol nesse começo de 2021. Vale destacar que ele assume a presidência do Botafogo efetivamente a partir de 4 de janeiro. E pelo menos durante o Campeonato Brasileiro não devemos ver mudanças acontecendo no departamento. Já vou detalhar isso para você. Outro ponto que eu quero destacar são algumas informações sobre esse confronto entre Botafogo e Corinthians. Mais uma decisão para o Glorioso que precisa conquistar a vitória e garantir os 3 pontos para continuar esse processo de recuperação que teve início, assim a gente espera, contra a equipe do Curitiba lá no Couto Pereira. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente esse começo de 2021. O que a gente pode esperar, desses primeiros 2 meses, com o Durcésio Melo como novo presidente eleito, assumindo o posto, em relação ao departamento de futebol. Para início de conversa, é importante destacar que o Durcésio Melo não está disposto a promover mudanças muito abruptas no departamento de futebol, pelo menos no decorrer do Campeonato Brasileiro, nessa reta final da competição. Ou seja, isso significa dizer que pelo menos até o fim da competição nacional, o Túlio Lustosa deve seguir como gerente de futebol. O que, na minha opinião, é um movimento acertado, seria uma decisão correta, pelo menos para não criar nenhum tumulto em relação ao elenco e mais uma mudança em relação ao futebol alvinegro. A gente sabe que ao longo de 2020, isso foi gerando um desconforto nos jogadores, já que toda hora era um novo comandante, principalmente após a saída do Paulo Autuori, Obviamente, o Paulo Autuori ficou bastante tempo no cargo, mas depois que ele saiu, veio Lazzaroni, veio Flávio Tênis como interino, obviamente. Depois viria o Ramon Dias, só que aí ficou o filho dele, o Emiliano Dias, já que o Ramon Dias teve que ir para o Paraguai fazer aquela cirurgia. E o Botafogo acabou optando por rescindir o contrato antes dos 30 dias, justamente o prazo que o Botafogo tinha para não pagar nenhuma multa ao treinador e sua comissão técnica. Por fim, chegando então o Barroca, que no primeiro momento não pôde assumir, ficou o Felipe Lucena e ele só assumiu a equipe efetivamente contra o Internacional. Então a gente sabe que ao longo de 2020, principalmente nesses meses finais do ano, a gente teve muita mudança no Botafogo. E isso foi gerando um certo desconforto nos jogadores, tendo seu ápice naquela reclamação do Honda no Twitter, dizendo que ele estava pensando em sair e teria que ser convencido a ficar. Então nesse começo de 2021, considerando que o Campeonato Brasileiro vai até 24 de fevereiro, eu considero que é acertada a decisão de você não fazer mais mudanças, não promover mais mudanças no departamento de futebol. É melhor que você deixe tudo quieto, que você vá pensando mais à frente, a partir do Campeonato Carioca, aí sim, terminou o Brasileiro, e aí você começa de fato a fazer algumas mudanças que de repente você já está pensando, no caso do Durcésio Melo, mas deixando para a situação do Campeonato Brasileiro já está resolvida. Todo mundo sabe muito bem que a torcida do Botafogo tem algumas críticas já em relação ao trabalho do Túlio Lustosa, isso é algo muito natural. Botafogo na zona do rebaixamento, a pressão e a insatisfação da torcida tende a ficar muito maior. Isso é muito natural, logicamente. E o Túlio Lustosa, como tem carta branca no departamento de futebol, pelo menos enquanto o Durcésio Melo não assumir em 4 de janeiro, ele está fazendo as coisas que ele acha que tem que fazer. Essa é a grande realidade. Palavras do próprio Túlio Lustosa em relação a ter carta branca. Quando os líderes de algumas organizadas do Botafogo foram lá no Newton Santos conversar com o Túlio, ele revelou essa situação, de que ele nesse momento tem carta branca no departamento de futebol. Não está respondendo ninguém, digamos assim. Você tem carta branca, você pode fazer o que você quiser. Quando o Durcésio Melo assumir junto do Vinícius Assunção, dia 4 de janeiro, aí a coisa pode começar a mudar. Mas o Durcésio não parece querer fazer mudanças, conforme eu falei, pelo menos nesse momento. Então vamos aguardar aí o fim do Campeonato Brasileiro, ver qual vai ser a situação do Botafogo ao término da competição, para que os rumos do departamento de futebol possam ser definidos, sem que a gente tenha essa pressão de luta contra o rebaixamento. E espero eu que o Botafogo no fim do Campeonato Brasileiro tenha garantido a sua permanência. Isso é absolutamente fundamental para que a gente tenha um 2021 pelo menos mais tranquilo no papel, digamos assim, do que foi 2020. Falando agora a respeito desse confronto entre Botafogo e Corinthians, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar é a arbitragem.
A CBF definiu para essa partida o Weber Roberto Lopes, um árbitro experiente que vai ficar, portanto, responsável por apitar esse jogo tão importante, principalmente para o Botafogo. O Corinthians está ali no meio da tabela, não está nem brigando por vaga em Libertadores, nem brigando para não cair nesse momento. Está numa situação mais tranquila, já o Botafogo não. Precisa vencer desesperadamente e a gente precisa de uma arbitragem neutra, que de fato faça ali o seu papel, sem comprometer nenhuma das equipes, nem ajudar, logicamente, nenhum dos lados. Precisamos de uma arbitragem neutra que faça o seu trabalho sem interferir no resultado da partida. É isso que todo torcedor botafoguense quer e isso vai ser absolutamente fundamental para que nesse confronto no Newton Santos, um local infelizmente que o Botafogo não vem conseguindo obter bons resultados, que a gente possa fazer um grande jogo e dentro das 4 linhas ali contra o Corinthians decidir quem é que vai levar esses 3 pontos. Pelo lado da equipe do Corinthians, eles acabaram de liberar o Bozelli, atacante argentino que tinha contrato até 31 de dezembro, poderia atuar, portanto, contra o Botafogo, mas como não vai ser mais aproveitado para o próximo ano, ele foi liberado, então não enfrenta o Glorioso. Outra baixa que eles devem ter para essa partida é o Cássio, que sofreu uma concussão na última partida, e o Walter deve assumir a titularidade. Não sei se isso é bom ou se é ruim, porque o Cássio, ao longo de 2020, veio cometendo algumas falhas aí que irritaram bastante a torcida do Corinthians, inclusive contra o próprio Botafogo no primeiro turno. Aquela falta cobrada pelo Nazário era completamente defensável, né? Se o Cássio estivesse bem posicionado, mas ainda bem, ele errou o posicionamento e o Botafogo fez aquele gol. Então o Cássio, ao longo de 2020, veio cometendo essas falhas. Não vive grande momento, conforme já viveu em anos anteriores, vestindo a camisa do Corinthians. Já o Walter, quando assume a titularidade, tem ido bem, e ele deve ser o titular dessa partida contra o Botafogo. O Corinthians também deve ter o retorno do volante colombiano Vitor Cantillo, ou seja, eles devem mandar a campo o seguinte 11 inicial: Walter no gol, Fagner na lateral direita, Gemerson e Gil fazendo a dupla de zaga, e na lateral esquerda o Fábio Santos. No meio de campo, o Gabriel, o Ramiro, o Casares. Lá na frente, o Gustavo Mosquito, o Otero e o Jô. Não preciso nem dizer aqui o quanto a defesa do Botafogo tem que estar atenta em relação ao Jô. Ele já mostrou que é um atacante perigoso no primeiro turno, fazendo aquele gol do empate no instante final, e a gente realmente precisa estar muito atento em relação ao centroavante, até porque a equipe do Corinthians joga bastante em função do Jô, sempre buscando criar as jogadas, buscando o centroavante para a definição. Então a gente tem que estar muito atento em relação ao jogador, que é realmente um cara perigoso lá na frente. Esse deve ser o provável 11 inicial do Corinthians. Já em relação ao Botafogo, a gente tem algumas dúvidas, já que o Honda, por exemplo, se machucou diante da equipe do Curitiba, né, o músculo anterior da coxa esquerda, e o Calu, mais uma vez, não conseguiu ser efetivo, mesmo atuando como segundo atacante. A gente pode ter algumas mudanças, como, por exemplo, o retorno do Vitor Luiz na lateral esquerda, que, na minha opinião, seria um equívoco do Barroca, já que o Foster foi muito bem ali. Pode ter também o retorno do Nazário, talvez entrando nessa vaga do Honda, né, já que o Honda não atua, ou Cícero ou Nazário devem disputar essa vaga. Mas sinceramente o Bessa poderia também entrar nessa briga aí para ver quem vai ser titular. De repente seria até mais interessante mesmo colocar o Eber Bessa ali nessa posição do Honda. Mas sinceramente eu acredito que o Barroca deve voltar com o Nazário na vaga do Honda. Ele que vinha sendo titular, não jogou porque estava suspenso, o mesmo caso do Vitor Luiz, e geralmente quando isso acontece, os técnicos eles não costumam barrar o jogador. Ah não, ele não atuou naquele jogo porque ele estava suspenso, não foi uma escolha técnica. Aí a pessoa que entrou foi bem, mas ainda assim ele volta com o titular. Isso é muito comum de acontecer e normalmente isso é feito para que o treinador não perca o controle do grupo. Essa é a grande realidade. Vamos ver como é que o Barroca vai montar essa equipe. A gente deve ter o seguinte provável 11 inicial: o Cavalieri no gol, na lateral direita o Kevin, a dupla de zaga com Benevenuto e Canu. Na lateral esquerda, eu aposto no retorno do Vitor Luiz, embora, na minha opinião, o Foster devesse continuar atuando por ali. No meio de campo, José Wellison, Caio Alexandre e possivelmente o Nazário. Completando esse grupo aqui, o Varley deve seguir. Ele foi titular contra a equipe do Curitiba e, de repente, deve ser mantido contra a equipe do Corinthians. Lá na frente devemos ter o Pedro Raul no comando de ataque, e aí fica a dúvida: vai entrar com o Babi na vaga do Calu ou vai manter o Calu como segundo atacante? São escolhas que o Barroca tem que fazer, mas o fato é, o Botafogo tem que entrar nesse jogo o mais preparado possível para poder garantir a vitória e somar mais 3 pontos na tabela de classificação. Mas e você, Fogão? O que você está esperando desse último jogo do Botafogo em 2020? Acredita que a gente pode sair com uma vitória nesse confronto contra o Corinthians? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixa seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.